Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos que vão te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante e que nós precisamos prestar atenção e tomarmos um pouquinho de cuidado, que é exatamente o cuidado que nós devemos ter com as palavras que nós falamos. É isso mesmo. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala é o que nós estamos co-criando na nossa vida. Então, eu queria deixar aqui um alerta, tá, na videoaula de hoje, para que cada um preste bastante atenção nas palavras que tem pronunciado no seu vocabulário diário, nas suas conversas entre amigos, familiares, ou mesmo naquelas conversas com você mesmo, né? Aquelas conversas, quando a pessoa conversa com seus botões, né? Como dizem por aí. A gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de palavra que a gente pronuncia. E por que isso? A gente sabe que as palavras, elas contêm uma frequência vibratória. Elas têm um comprimento de onda, uma vibração. Quando a gente pronuncia palavras que tenham vibrações elevadas, a gente eleva o nosso padrão vibratório. Quando a gente fala palavras que têm uma frequência vibratória baixa, nós diminuímos a nossa frequência vibratória e, consequentemente, diminuímos o brilho e o alcance da nossa aura. Então, gente, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós falamos diariamente. Existem pessoas que têm o hábito de ficar falando notícia ruim. Isso é um péssimo hábito, porque as frequências vibratórias dessas palavras contidas, né, nos noticiários ou nas notícias ruins, elas vão ficar impregnadas na aura da pessoa e vão fazer parte da frequência vibratória que a pessoa tem. E com isso, através dessa frequência vibratória que vai ficar impregnada na aura da pessoa, ela vai começar a atrair para a sua experiência de vida frequências vibratórias semelhantes. Então, se a pessoa fala muita coisa ruim, você pode observar que a vida da pessoa vai começar a apresentar situações ruins. Então, gente, quando a gente assiste um programa de televisão, uma manchete, uma notícia, um documentário que fala de assuntos negativos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso fica impregnado na nossa energia, nós começamos a atrair esse tipo de frequência, esse tipo de situação. E aí nós começamos a reproduzir na nossa experiência de vida aquilo que nós falamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos. E quando a gente fica contando isso para os outros, aí a coisa fica pior ainda. Porque além de você estar baixando a sua frequência por ter assistido e visualizado essas situações ruins, você ainda começa a colocar a tua energia em cima daquela situação quando você fica comentando aquilo com os outros. Então imagina uma pessoa que assiste um noticiário que não tem nenhum teor positivo e de repente ela começa a contar aquilo para todo mundo que ela encontra na rua naquele dia, né? Com a vizinha, com a amiga, com a parente, com o primo não sei de quem, né? E vai espalhando aquela notícia, vai reproduzindo aquilo. A pessoa está trazendo para dentro da sua aura todas essas situações.
Aí depois vai ter experiências que não serão positivas e não vai saber por que está acontecendo aquilo na vida dela. Então, gente, a nossa vida, ela é o resultado daquilo que nós falamos, pensamos, sentimos, agimos. É uma somatória de tudo isso. Então, hoje a aula é dedicada para o cuidado com as palavras. Depois a gente vai fazer outras aulas explicando o cuidado com os pensamentos, os sentimentos e as atitudes. Quando nós falamos palavras positivas, o nosso chakra laríngeo, que fica exatamente aqui no meio do pescoço, ele brilha num tom azul, exatamente esse tom azul que eu pus aqui no slide, até para ajudar vocês a visualizarem essa cor. Então, quando o nosso chakra está produzindo palavras de vibração boa, de vibração elevada, o nosso chakra laríngeo vibra e irradia esta cor azul, porque esse tom de azul é o tom do nosso chakra laríngeo. Cada chakra tem uma frequência de cor. O chakra laríngeo é esta cor aí, é o azul. Então, gente, quando a gente consegue fazer do nosso dia a dia uma expressão positiva através das palavras que a gente fala, a gente está trazendo para a nossa vida, para a nossa aura, frequências vibratórias positivas. Vocês querem um exemplo bem interessante? Quando nós abençoamos alguma coisa, vocês não fazem ideia de como a nossa aura amplia de tamanho e de vibração. Porque a bênção, ela é algo divino. É como se nós puxássemos todas as bênçãos dos planos superiores, passasse por dentro de nós e saísse pelo nosso chakra laríngeo, abençoando tudo e todos à nossa frente, ao nosso redor. Então, se vocês querem aumentar a vibração do seu chakra laríngeo, aumentar a vibração da sua aura e, consequentemente, atrair situações melhores, comecem a abençoar. É simples. É só começar. Olha para a sua casa, abençoa a sua casa. Olha para os seus pertences, abençoa os seus pertences. Abençoa seus familiares, seu cônjuge, sua companheira, os seus bichinhos de estimação, suas plantas, as suas roupas, seus sapatos, seu carro. Começa a abençoar, né? Começa a abençoar falando, não é pensando. Você precisa vocalizar, tá? Então você abençoa. Então eu abençoo meu carro, eu abençoo minha casa, eu abençoo minha família, eu abençoo meu emprego, eu abençoo minha prosperidade, eu abençoo o meu salário, eu abençoo meus colegas de trabalho. Você vai perceber que além dessa bênção passar através de você, ela alcança as pessoas que você está abençoando e as situações e os objetos que você está abençoando. Eles vão ficar impregnados dessa energia de bênção. E tudo começa a entrar numa sincronia positiva. Essa é uma das melhores maneiras da gente elevar o padrão vibratório das nossas palavras. Então faça a experiência. Se você tiver afinidade com essa videoaula, experimente. Procure abençoar as coisas da sua vida, cada coisinha nova que aparece no seu dia a dia, por um período de uma semana. Observa como você estava se sentindo antes de começar essa prática e depois você observa como você vai estar se sentindo após 7 dias de fazer a prática de abençoar. E depois você vai fazer uma comparação, você vai ver como que você estava e como que você ficou. Isso vai mostrar para você o poder da frequência vibratória elevada. E se você tiver um pouquinho mais de
perseverança e quiser instalar esse hábito da bênção na sua vida, você aumenta esse tempo, esse período, e faz, em vez de fazer só 7 dias, faça 21 dias. A gente já sabe que tudo aquilo que a gente faz por 21 dias, a gente instala aquele hábito, aquela nova experiência na nossa vida. Então, se você fez uma semana, viu algum resultado, gostou, prolonga por 21 dias. Depois de 21 dias, esse hábito vai estar instalado, incorporado na sua vida, no seu dia a dia, e você vai ser um gerador de bênçãos, usando aquilo que você tem de mais importante para cocriar, que é a sua palavra, o dom da sua palavra. A gente sabe que os mestres da Fraternidade Branca nos orientam a fazer decretos. E por que eles nos orientam a fazer decretos? Porque os decretos são dínamos de energia. Então, quando a gente pega um decreto e começa a ler em voz alta, a gente está fazendo com que o nosso chakra laríngeo se transforme num dínamo de luz. Porque as palavras dos decretos contêm uma frequência vibratória bem elevada, para não dizer elevadíssima. Então, toda vez que a gente se propõe a fazer um decreto, você pode perceber que a frequência vibratória do teu corpo todinho aumenta. E se você tiver o hábito de decretar, aí você vai ter essa sensação de aumento de energia e aumento de frequência vibratória diariamente. Então aí é de cada um, né? Tem pessoas que têm afinidade com decretos, tem pessoas que têm afinidade com outras práticas devocionais, mas aí fica a critério de cada um, né? A gente precisa fazer aquilo que sente lá no fundo do coração a afinidade para fazer. Não adianta fazer empurrado ou porque alguém falou, ou alguém, né, empurrou. Não pode. Tem que fazer se você sentir por livre e espontânea vontade. Tá bom? Então, gente, eu queria deixar para vocês esse pequeno alerta do cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Vale lembrar também que, da mesma forma que quando a gente fala palavras positivas, o nosso chakra brilha na cor azul, que é a cor dele, né? É a frequência vibratória desse chakra, ele brilha e ele amplia. Vale lembrar também que quando a gente fala palavras que não são positivas, tá? Que vocês devem saber, né? Tem um monte por aí, eu não vou falar porque eu não quero baixar a frequência do meu chakra, mas vocês sabem do que eu estou dizendo. Então, quando as pessoas dizem palavras com frequência vibratória mais baixa, o chakra laríngeo começa a ficar escuro, começa a ficar com cores densas, com cores apagadas, por conta da frequência vibratória das palavras que estão sendo pronunciadas. E se a pessoa tem esse hábito por muito tempo, ela acaba dilacerando as pétalas do chakra laríngeo, tá? E isso pode trazer consequências para uma vida futura. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com os nossos chakras, tá? Precisamos tomar cuidado com o chakra laríngeo, que é a nossa capacidade criadora. Nós cocriamos junto com Deus através da nossa palavra, através daquilo que nós falamos, e criamos as experiências da nossa vida também através das palavras que dizemos. Então precisamos prestar atenção, tomar cuidado para que a gente possa criar conscientemente uma vida próspera, uma vida positiva, uma vida com saúde, com disposição, com benevolência, com caridade, com amor, usando palavras de alta vibração que vão ser expressadas através do nosso chakra laríngeo, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha trazido bastante esclarecimento para vocês, que vocês possam, a partir de agora, tomar esse cuidado com as palavras
É preferível ficarmos de boca fechada do que dizer algo que vai prejudicar o nosso chakra laríngeo por conta da vibração. Então é muito mais prudente nós ficarmos em silêncio quando alguém fala alguma coisa que não é muito bom. É melhor a gente ficar em silêncio do que tentar rebater uma conversa que não vai ser positiva ou tentar falar, agredir alguém. É melhor ficarmos em silêncio, porque assim nós preservamos a energia do nosso chakra. O nosso chakra ele não fica dilacerado quando nós ficamos em silêncio, mas ele pode ficar dilacerado se você ofender alguém, se você xingar alguém, se você fizer uma calúnia, fizer uma ofensa grave. Isso pode dilacerar o seu chakra, e quando isso acontece, o trabalho de reconstruir energeticamente esse chakra é muito trabalhoso. Então, gente, para que vocês não percam esta saúde do chakra laríngeo, vamos tomar cuidado com as palavrinhas que a gente fala, tá bom? Para a gente treinar o hábito, né, de falar somente coisas boas, vocês podem fazer uma oração em voz alta, vocês podem falar um mantra, vocês podem falar uma palavra de poder, uma palavra divina, uma palavra de alta vibração, para ir acostumando, né, e criando esse hábito de falar apenas palavras positivas. Então vale até assim um lembretinho, né? A minha boca só vai abrir para dizer palavras que sejam positivas, palavras edificantes, e vou ficar com a boca fechada sempre que for para dizer palavras que não são positivas. Então aí você não corre o risco de baixar a frequência vibratória do seu chakra e muito menos de dilacerar as pétalas energéticas que ele possui, tá bom? Então, olha, gente, gratidão pela sintonia de vocês, gratidão pelas inscrições que vocês estão fazendo, acompanhando as minhas aulas. Se esse conteúdo te agrega conhecimento, se esse conteúdo te agregou algo de positivo, dê o seu like, compartilhe com pessoas que você acredita que possam se beneficiar com essas aulas, e nós nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!